Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor André Monte e hoje nós vamos aprender o que é corrente elétrica. Corrente alternada e corrente contínua, esses dois tipos de corrente. Para começar a nossa aula, corrente elétrica nós representamos pela letra I e a unidade de medida de corrente é ampere. Então, talvez vocês já ouviram falar do termo amperagem. Isso é corrente elétrica. E corrente elétrica nada mais, nada menos, é fluxo de cargas elétricas. Se eu tenho cargas elétricas passando, fluindo pelo condutor, esse fluxo de cargas elétricas chamamos de corrente elétrica. E essa sensação de choque que nós temos quando encostamos num fio ou em algo é cargas elétricas passando pelo nosso corpo. Então, se eu tenho cargas chegando ou saindo do meu corpo, é uma sensação de choque que eu tenho, ou seja, tem uma corrente elétrica fluindo pelo seu corpo. Então, primeira coisa, vamos entender o que é corrente contínua. A corrente contínua, ela só é fornecida por pilhas, anotem, pilhas e baterias. Então, as pilhas e baterias, nós temos os polos positivos e os polos negativos. Então, ela vai me dar uma corrente contínua. A corrente convencional, ela sai do polo positivo aqui, Então, eu vou representar pela letra I, passa pela minha lâmpada, ou poderia ser o meu aparelho eletrônico, tá? Qualquer coisa que esteja conectado à tomada, faz o meu aparelho funcionar e entra aqui no polo negativo novamente. Mas nos circuitos elétricos, nós temos uma chave interruptora. Essa chave interruptora, geralmente nós vamos representar por um tracinho, porque ela serve para abrir e fechar o nosso circuito elétrico. Chave aberta. Se a gente coloca aqui, a chave do meu circuito está aberta, tanto faz corrente alternada ou corrente contínua, chave aberta, a corrente é zero, ou seja, a minha lâmpada não acende. Chave fechada, aí sim eu vou ter uma corrente elétrica no meu circuito e a lâmpada vai acender, a minha lâmpada vai funcionar. O meu liquidificador vai funcionar, a minha batedeira vai funcionar, a minha cafeteira vai funcionar. Abrir a chave não funciona. É aquele interruptor que serve para ligar e desligar a lâmpada da sua casa. Então, nós vamos chamar de chave interruptora. Então, esse é um circuito elétrico de corrente contínua. Agora, como que funciona um circuito de corrente alternada? A corrente alternada, a prestadora de serviços elétricos, ela nos fornece uma corrente alternada. Então, se chegar na sua casa um eletricista, a partir de agora nem vai precisar disso mais, falar, olha, esse aqui é o fio positivo, esse é o fio negativo. Corre desse eletricista, porque circuito residencial não existe fio positivo e nem existe fio negativo. É simplesmente um fio fase e um fio neutro. Por exemplo, aqui, nós temos aqui do meu lado esquerdo esse pino neutro. Do meu lado direito, fase. Então, o neutro, ele sempre será o neutro. E o fase sempre será uma fase. Neutro sempre será um neutro. Fase sempre uma fase. Para que minha lâmpada funcione, para que meu aparelho funcione, ele precisa de uma diferença de potencial elétrico. O fio neutro me fornece um potencial elétrico de 0 volt, ou seja, não tem potencial elétrico. Então, se eu encosto o dedo no fio neutro, eu não levo choque. Não levo choque no fio neutro, porque o potencial dele é 0 volt. Coloquei aqui 0 volt. Agora o fio que é fase, ele tem um potencial elétrico de 110 volts.
110 volts, sempre vai ser 110 volts. Agora aqui, queridos, então deixa eu escrever aqui, ó, caso alguém esteja notando, o meu fio neutro e o fase. Seguinte, para que minha lâmpada funcione, para que minha lâmpada ligue, acenda, eu tenho que pegar um fio fase, conectar em um pino da minha lâmpada, outro fio saindo do neutro e conectar em outro polo da minha lâmpada. Pronto, a minha lâmpada vai funcionar. E como que vai fluir a corrente elétrica? Ela vai fluir aqui, ó, nesse sentido anti-horário, se eu considerar aqui polo positivo, e aqui continua neutro. Frações de segundos depois, e eu vou explicar para vocês como é que funciona isso. Frações de segundo depois, o que era polo positivo vira polo negativo. Aí a corrente agora, ela alterna o sentido. Ela passa a fluir na minha lâmpada no sentido horário agora. Horário. Frações de segundos depois, o polo que era negativo se torna o polo positivo. Então, se eu conecto aqui os fios, a corrente elétrica volta a fluir no sentido anti-horário no meu circuito. Então, ela vai alternando. O fio que é fase, ora positivo, ora negativo. Vocês entenderam agora que não existe fio fase nem neutro? Existe, positivo e negativo. Tem apenas o fio fase e o neutro. Eu confundi aqui, desculpa. E essa alternância no Brasil, nós falamos que tem uma certa frequência. Essa frequência no Brasil é de 60 Hz. Ela oscila 60 vezes por segundo. Então, esse é o tipo de corrente elétrica que nós temos na nossa residência. Muitos de vocês podem estar perguntando agora, e esse terceiro pino aqui, ó? Esse terceiro pino é o terra. Ele é o terra, vou representar apenas pela letra T. Esse terra é um dispositivo de segurança. Se tiver uma descarga elétrica, essa descarga elétrica vai por esse terceiro pino. Mas, para os aparelhos eletrônicos funcionar, não é necessário do fio terra. Ele é um dispositivo de segurança a mais. Nem todas as casas são aterradas. Nem todas. Para uma casa ser aterrada, temos que pegar um fio lá do padrão. É uma haste de 2 metros, que funda ela próximo do padrão e vem amarra um fio nela, emenda um fio nessa haste e vem trazendo para a casa inteira. Tá bom? Então, esse terra aqui é um dispositivo de segurança. Não é necessário para os aparelhos funcionar. Para funcionar não é necessário, mas só como um dispositivo de segurança. E nós teremos aulas também práticas, mostrando o circuito da minha casa, e vou montar alguns circuitos para que vocês entendam melhor como que eu vou saber o que é o fio fase, o que é o fio neutro e como que eu conecto essas lâmpadas. Então, primeiramente, são aulas teóricas. Então, quando você abre uma tomada da sua casa, você vai ver fio de 2 cores. 2 cores, até mesmo 3. Mas, se eu tenho fio de 2 cores, como que eu vou saber o que é o fase e o que é o neutro? Eu vou tirar unidunité salamé mingué? Mamãe mandou escolher isso daqui? Não. Você pode ter em casa, que eu vou dar uma aula a respeito disso. Os instrumentos de medida, os aparelhos que nós temos para automatizar a nossa casa. Primeira coisa, uma chave teste. Pode ser uma chave de teste, que ela parece uma chave de fenda. Tem a chave teste eletrônica. Tem um multímetro, que também é muito bom. Se eu considero o vermelho como fio fase, esse outro aqui é o fio neutro. Então, o fase tem um potencial de 110 volts, o neutro 0. Então, se eu quero ligar uma tomada, olha, você já pode até fazer extensões aí na sua casa. Você faz uma emenda aqui, ó, no fio que é fase,
pega o outro fio, emenda no neutro, pronto. Aqui está pronto para ser uma tomada. Somente uma tomada, André? Não. Eu posso pegar aqui, ó, um fio fase e um fio neutro e colocar aqui uma lâmpada para funcionar. Uma lâmpada para funcionar. Então, essa aula introdutória é para a gente entender o que é corrente contínua, corrente alternada, e nas próximas aulas teremos mais dicas. Beleza? Obrigado, queridos. Um abraço. Pronto.